Bom dia. Hoje é dia 28 de outubro de 2025 e vamos dar início ao nosso Morning Call pré-abertura de mercado. Vou dar uma passadinha ontem, como é que foi o fechamento. Ontem foi um movimento muito forte em todas as bolsas, tá? S&P e Nasdaq tudo fechando acima de 1%, S&P 1,23, Nasdaq 1,83, né? Muito forte movimento nesse mês de outubro para as bolsas americanas. Nosso mercado aqui reverteu de vez, estava numa bela queda mensal ali, chegou a bater menos 4% e está encerrando o mês aí, está partindo para encerrar o mês no positivo, então um belo movimento de recuperação. Na semana, bem forte aqui os ganhos, né? Hoje, porém, já retornando um pouquinho, mais ali a parte da Ásia, já fechando praticamente no 0 a 0, China e Japão, né? Europa também já bem estável, contendo um pouquinho a euforia de ontem também, tá? E eu vou dar uma entrada aqui nos nossos índices, mas só para destacar também o ouro, que tem sido o destaque inevitável do ano, que chegou a subir mais de 60% no ano, recuando bastante nessa semana, né? Já caindo 5% na semana, hoje caindo outro 1, quase 1,60%, então uma variação, um movimento de realização considerável no ouro. Bitcoin também trabalhando levemente negativo. E, e aí vamos passar aqui para as análises para a gente já ficar preparado para a abertura de hoje. Estou no gráfico de 60 minutos do índice, né? Ontem a gente teve justamente o índice abrindo com gap de alta, né? Vocês vão lembrar aqui da análise que eu fiz ontem. Esse FIBO aqui ele está ligando justamente essa primeira perna aqui de 62%, tá? Que dá esse movimento final. Ele chegou a abrir, bater e passar pouca coisa, mas não rompeu. Então isso daqui para mim é bem importante, essa sinalização desse fractal de alta aqui para o índice. Tá? Vou trazer para uma janela um pouco mais micro, nos 5 minutos, que aí vocês vão ver justamente isso. Ele abriu com esse belo gap de alta, né? Mas não teve força para se sustentar. Tá? Quando isso acontece, o que eu tenho aqui de operacional para hoje? Né? Eu tenho justamente que pensar nessa perna de queda aqui. Tá? Essa perna de queda, por quê? Justamente ele subiu bem inclinado, não teve força para se sustentar, né? E de certa forma ele rompeu as médias aqui para baixo, então dá para pensar nesse micro movimento de queda sim, tá? Esse movimento de queda ele não foi anulado em nenhum momento, como vocês podem ver, ele nem passou do nível de 62%, tá? Então ele está bem válido. O que eu vou ter de primeiro patamar aqui para hoje, né? Eu vou ter essa primeira perna aqui, como se ela fosse os 62% desse movimento aqui, então eu já tenho que ele pode chegar aqui na faixa dos 149 e 100, né? Isso já liga justamente com 62% daquele movimento mais macro, né? Então, acho bem viável isso acontecer. Se por um acaso a bolsa engatar um certo pessimismo, a gente vai ter outro nível aqui para baixo na faixa dos 148,700. Ou seja, tanto esse primeiro ponto como o segundo ponto, ele já tem outros bons suportes aqui ligados justamente com esse fibo mais macro aqui, esse verde, tá? Então, índice eu pensaria para baixo se ele cumprir essa movimentação, tá? Mas se, de certa forma, ele sair para cima aqui, né? Se ele sair para cima nessa faixa, principalmente aqui do 150 e 300, vamos arredondar, tá? Não vou ser tão preciosista de cravar exatamente o ponto aqui, mas vamos pensar nessa faixa dos 150 e 300, a gente volta a pensar nessa pernada de alta e pensar nele num movimento mais altista, tá? Então, para hoje, para índice, eu tenho justamente essas possibilidades. Se ele cair esses níveis para baixo, dos 149,100, depois 148,700, e se ele vier para cima, a gente vai ter justamente esses patamares das máximas de ontem aqui. Tá? Agora, pensando um pouquinho no dólar, o dólar ainda bem preso aqui numa tendência de queda, né? Bem forte, né? Como eu venho trazendo para vocês nos últimos dias. E aí pensando num fractal um pouco mais curto, né, de curto prazo, ontem a movimentação, assim como o índice, ele abriu com gap de baixa, né, o índice abriu com gap de alta, ele abriu com gap de baixa, mas não conseguiu se sustentar nessas faixas mais baixas aqui do dólar. Tá? Na semana passada até ele trabalhou bastante aqui nessa faixa do 83, tá? A gente tinha um belo de um suporte aqui na faixa do 83, 86, deixa eu até desenhar ele aqui. Esse suporte aqui
ele foi várias vezes testado aí a semana passada, né, no começo do mês e tudo mais, não conseguia passar. Ontem ele abriu abaixo desse suporte, o que era suporte virou resistência, né? Então a gente teve uma bela troca de polaridade aqui, né? Acabou conseguindo de novo, testou, não conseguiu, então eu vejo como esse 83 aqui como um excelente ponto aqui para a gente ficar de olho. Justamente tem que ter um pouco mais de incremento de volume para romper tanto de baixo para cima como de cima para baixo, tá? Se o mercado voltar com esse tom um pouco mais pessimista, né, a bolsa realizar um pouco, talvez ele venha tentar essa faixa aqui muito próximo do 400, tá? Eu tracei esse FIBO aqui que vinha desde do dia 22, tá? Que era justamente ligando essa máxima e essa primeira perna aqui sendo 62% daria o final aqui na faixa do 69. Foi, por incrível que pareça, acabou ontem indo pouca coisa além disso, então acho que dá para a gente manter esse FIBO aqui, tá? Eu vou até pintar ele de uma outra cor aqui, só para facilitar a visualização. Então, só vou pensar em alta se realmente ele conseguir desbravar essa faixa mais alta aqui do 404, tá? Enquanto ele não conseguir fazer esse movimento, eu penso somente em vendas, penso somente se ele chegar em alguns pontos, principalmente nessa faixa aqui do 90 e 91, se ele chegar nessa faixa do 95 para abrir vendas, dependendo da formação que ele fizer por aqui, tá? Vou ficando por aqui. Essa daqui é a nossa pré-abertura de mercado. Conforme o mercado evoluir e de certa forma causar alguma movimentação um pouco mais relevante, seja rompendo essas mínimas aqui, ou seja de certa forma indo além desse 404, eu faço mais uma outra análise aqui com vocês, tá bom? Bom dia e bons negócios.